Fala minhas águias, meus futuros policiais militares de Pernambuco, vem comigo pra gente finalizar esse módulo com chave de ouro, com mais algumas questões, tá? Então, fica ligado, vamos juntos. Olha só, a questãozinha já tá na tela, 2022, ela diz o seguinte, olha. Vem comigo, para ser bem objetivo na questão, para não perder tempo, acompanhe a interpretação dela aí. Em uma rápida pesquisa em um batalhão no Corpo de Bombeiro, percebeu-se que 200 soldados, além da língua portuguesa, falavam alguma outra língua. Ele já deu o total para você aqui. Destes, constatou-se que metade falava espanhol. Então, 100 falava espanhol, que é a metade, né? 40% falava inglês, 30% falava italiano. 20 soldados, além do português, falavam inglês, espanhol e italiano. O número de soldados que falam 2 idiomas além do português é. Eu tenho 3 diagramas. Cada diagrama representa um idioma desse aí, né? Vamos lá. Espanhol. Ele diz que tem 100 pessoas. Fala espanhol. É a metade, né? Tem o inglês e tem o italiano. Beleza? Ele diz que 20 fala os 3. Então 20 é aqui no meio. Inglês é 40% do total. 40% de quanto? De 200. 40% de 200. 40%, gente, é muito fácil de encontrar. É só você encontrar 10%, né? E no caso multiplicar por 4, porque 40% é o 10 4 vezes, né? O 10% é só você deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, que fica 20. Tá? Então 40% é o 20 4 vezes, que dá 80. Então, o inglês é 80 pessoas que falam inglês. Beleza? Show de bola. Os que falam italiano é 30% do total. 30% de 200. No caso vai ser 60, né? Usando a mesma lógica. 10% é 20. Então 30% é o 20 3 vezes. Porque 30% é o 10 3 vezes, certo? Então italiano é 60. É muito fácil esse cálculo de porcentagem. Show de bola. Agora pense comigo. Quando eu somar o 100 mais o 80, certo? Mais o 80. Mais o 60. Mais esse 20 aqui, que é a minha interseção. Sabe o que é que eu vou estar encontrando? Vou estar encontrando 260. Ou seja, quando eu somo esses 4 carinha aqui, eu estou somando esse aqui, mais esse carinha aqui, mais esse carinha aqui todinho. Mas por que passou de 200, que é para ser o meu total? Porque 200 é justamente toda essa parte aqui. Ó. 200 é esse. Mas por que ultrapassou? Porque alguém foi contado 2 vezes. Ah, então peraí. Se eu fizer 260 menos 200, o resultado vai ser 60. E esse 60 é justamente o valor que foi contado mais de uma vez. Aí observe, olha a estratégia. Se eu chamar essa interseção de x, essa interseção aqui de y e essa interseção de z, olha só como é interessante. Interprete bem comigo aí. A questão está pedindo quantos falam 2 idiomas além do português. Primeira coisa que você tem que entender, ele não está pedindo quantos falam exatamente 2 idiomas, porque seria só x, y e z. Ele quer quantos falam 2 idiomas. Então 20 entra na contagem, porque o 20 ele fala 3 idiomas. Se ele fala 3, ele fala 2. Ah, beleza. Aí a grande estratégia é, esse 60 aqui, que significa ele? Significa as interseções duplas, que foram contadas 2 vezes. O x, o y e o z. Além disso, está sendo contado a mais também a interseção dos 3, que foi contado mais de uma vez também. Foram contados 3 vezes. Ah, beleza. Então, esses 60 aqui, ó, é o x, o y e o z, mais a interseção tripla que foi contado 3 vezes. Mas por que foram contados 3 vezes? Porque, veja, o 100 está contando com 20. O 80 também está contando com 20. E o 60 também está contando com 20. Ah, então tenho que subtrair, ó, o 20 que eu contei do 60, o 20 que eu contei do 80, com o 20 que eu contei do 60. Então fica 60 menos 20, menos 20, menos 20, ou seja, 0. Ah, então esse 0 aqui vai ser justamente quem? O x,
o Y e o Z. Professor, então quer dizer que o gabarito é a letra A? De jeito nenhum. Porque a letra A seria se ele tivesse pedindo exatamente apenas 2 idiomas. Não. A questão quer os que falam 2 idiomas. Então a resposta é a letra E, 20. Porque esse 20 aqui, ó, ele tá sendo quem, esse 20? Esse 20 tá sendo o que fala 3 idiomas. Se fala 3, então fala 2. Ele quer os que falam 2 idiomas, por isso gabarito é a letra E. Quem marcou letra A acabou caindo na pegadinha, beleza? Você só precisaria entender essa questão para não precisar fazer cálculo com álgebra, perdendo tempo fazendo equação. Era você ter percebido que esse 20 aqui foi contado 3 vezes quando eu somei o 100, o 80 e o 60. Então, se eu somei ele 3 vezes, eu tenho que retirar ele 3 vezes. Para ficar apenas uma vez, que foi justamente esse 20 aqui. Entendeu? Então, quando você faz 60 menos 60, dá 0. O que significa esse 0? Significa o x, o y e o z juntos. Por que significa o x, o y e o z juntos? Porque é justamente o que passa aqui, ó, ultrapassa justamente as interseções. Que foi contada mais de uma vez. Entendeu? Então, beleza, o x foi contado 2 vezes, ó. O x foi contado 2 vezes, tanto do 100 como do 80. O z foi contado 2 vezes, tanto do 60 como do 80. E o y foi contado 2 vezes. É por isso que quando você faz 260 menos o 200, o que sobra vai ser quem? Vai ser as interseções duplas, que foram contadas 2 vezes, e as interseções triplas, que foi, no caso, nesse caso aqui, foi contado 3 vezes, né? Porque é o do 100, o do 80 e do 60, beleza? Aí uma questãozinha boa para vocês, recente, né? Não precisou usar álgebra, vai logo direto para a questão. Agora tem que ter uma interpretação boa para entender esse tipo de resolução. Beleza? Poderia fazer também utilizando essa fórmulazinha. Talvez demorasse mais, mas você chega ao mesmo raciocínio. Tranquilo? Aí vem comigo. Olha essa outra. Para 80 funcionários do setor de tecnologia da empresa, foi aplicado um teste valendo 9 pontos. Beleza. E foram distribuídos igualmente em 3 questões sobre os conhecimentos da área. Então vamos lá. 3 questões, né? Então são 3 diagramas. Vamos lá. Diagrama 1 da questão 1, diagrama 2 da questão 2, diagrama 3 da questão 3. Vou botar assim, ó. E1 da questão 1, E2 da questão 2, E3 da questão 3, beleza? Sabe-se que, apesar de 70% dos funcionários terem acertado a questão de número 1, beleza. Então deixa eu ver se eu tenho um total. Eu tenho um total, que é 80. Então vamos lá. Ele já disse a quantidade de pessoas que acertaram a questão. É 70% de 80. Lembra do bizu? É só multiplicar e voltar 2 casas. Ó, 70 vezes 80 vai dar 56, ou seja, 5.600. Quando eu voltar 2 casas, dá 56. Então, quantas pessoas acertaram a questão 1? 56 pessoas do total de 80. Beleza? Aí ele diz, olha, apesar de 70 pessoas dos funcionários terem acertado a questão 1, apenas 10% do setor conseguiu tirar 9. Ou seja, esse 10% é justamente quem? Esses 10%. Deixa eu tirar aqui a legendinha, pronto. Esses 10% de 80, que no caso vai dar 8, vai ser justamente a interseção dos 3. No caso, o que tirou 9 é que acertou as 3 questões. Beleza? Por que acertou as 3 questões? Porque o teste vale 9. Então, se ele tirou 9 é porque ele acertou tanto a questão 1 como a questão 2 como a questão 3. Beleza? Então, esse 8 aí é a interseção. 20 funcionários acertaram as questões de número 1 e 2. 20, 1 e 2, velho. 20 tá aqui, ó. Junto com esse 8. Então, se aqui é 8, aqui só pode ser quanto? 12, né? Vocês falaram se acertaram apenas 1 e 2, aí seria só direto o 20 aqui. Como ele não disse, então tem que subtrair do 8. Sempre tem que subtrair da interseção. Tem que lembrar disso. 22 funcionários acertaram as questões 2 e 3. Ó, preste atenção. 22 acertou 2 e 3, né? Se aqui é 8, aí você tem que fazer o quê? Ó? 22 menos 8. Professor, quando é que dá 22 menos 8? Aí você vai ter quanto? 14, né? 14 mais 8, 22, beleza. Tem que subtrair sempre. Aí vamos lá. 18 acertaram as questões de número 1 e 3. 18. 1 e 3 está aqui, ó. Esse 8 aqui com esse aqui. Então aqui só pode ser quanto? 10, né? Que somando dá 18.
E o número de acertos, apenas na questão 2 é o mesmo do apenas na questão 3. Então, esse aqui é o mesmo desse. A x aqui, x aqui. Beleza. Se nenhum dos funcionários zerou o teste, então é correto afirmar que então não vai ter ninguém aqui fora. Zero. Nenhum. Como é que eu faço para encontrar isso aqui? Esse aqui eu sei, ó, da questão todinha dá 56. Eu sei que eu tenho 12 aqui com mais 8 aqui dá 20. 20 com mais 10, né? Nós teremos 30. Né? Aqui é 20, com mais 10, 30. Então aqui só pode ser 26, né? Por quê, professor? Porque, veja, é só fazer 56 menos esses 3 aqui, ó. 20 com mais 10, 30. 56 menos 30 dá 26. Beleza. Aí como é que eu faço essa questãozinha aí, ó? Vamos lá, letra A. Ele quer que você analise as alternativas, né? 30 funcionários acertaram apenas a questão 1? Não, é 26. Tá fora. B. 10 funcionários acertaram as 3 questões? Não, foram 8. Tá fora também. Letra C. Menos da metade dos funcionários acertou a questão 1? Menos da metade? Não, é mais da metade. Se você tem 80, a metade é 40. Aqui deu 56, tá fora também. Mais de 50% dos funcionários erraram a questão 3? Gente, quantas pessoas erraram a questão 3? Aí, meu filho. Quantos erraram a questão 3? Isso aqui todinho, hein? Isso aqui todinho, ó. Olha a estratégia. Hein? Isso aqui todinho é a questão 3. Então, quem não tá na questão 3 é porque errou, né? 26, o 12, que no caso aqui já dá 38. Aí não tem como saber porque eu preciso encontrar esse x aqui, ó. Eu preciso encontrar esse x. E como é que eu faço para encontrar esse x? Hein? Eu sei que se eu somar todo mundo que está dentro do diagrama, tem que dar 80. Beleza? Então, vamos fazer esse cálculo aqui para encontrar o valor de x, né? Ó. Isso aqui todinho dá 56. Ó. 56. Olha a estratégia. 56 mais... Esse carinha que está aqui é 14. 56 mais 14 dá quanto? Vai dar 60, 70. Olha que interessante. 70. Esse x mais esse x aqui vai ser o quê? Vai ser justamente o que falta para completar 80, né? Se você fizer 80, olha como é interessante. Menos 70 dá 10. Então, esse x aqui com esse x aqui dá 10. Então, logo eu chego a uma conclusão. É 5 para cá e 5 para cá, né? Não? 5 para cada lado. Porque são iguais. Ah, professor, entendi. Então, pronto. Matou a questão. Então, vamos ver se essa letra D está certa ou errada. Agora a gente sabe. Mais de 50%, né? Tem que dar mais de 40 no caso. Ó, vamos lá. Aqui eu tenho 26, que errou a questão 3. 26. Mais o 12 também. Já dá 38. Mais o 5 também, que errou a questão 3. Lembre-se, o que está no conjunto 3 é que acertaram o 3. O que não está é que erraram, né? O 26, o 12 e o 5. Então nós temos 38 com mais 5, 43. É mais de 50% que erraram a questão 3? Com certeza. Por isso, gabarito é a letra D de Deus. Beleza? Questãozinha também bem interessante, 2019. Muito boa. Vamos para mais. Olha essa outra. Vem comigo aqui, ó. Vamos pro comando da questão, porque eu tô vendo aqui que tem uma tabela, né? A tabela aqui tá sendo distribuída aqui, ó, em conjuntos. Beleza? E tem as interseções duplas, ó, beleza? Individuais. E aí eu vou ver se eu consigo matar a questão só lendo essa parte aqui. Ó. Produtos e números de paciente. Beleza. Aqui, ó. Aqui é os produtos, a primeira linha, a primeira coluna, e aqui são os números de paciente. Observe que no quadro não há registro sobre o número de pacientes que apresentam reações aos 3 produtos. Ah, ele não tem interseção dos 3. A, B e C. Mas sabe-se que esse número é maior do que 0. Qual é esse número? Matou a questão. Por quê? Porque se você souber esse bizu aqui, ó, como é que eu faço para encontrar a interseção dos 3 conjuntos? Professor, eu sei que você ensinou, passou um bizu da interseção de 2 conjuntos. Soma tudo menos o total, né? Só que não é a mesma coisa aqui. Aqui vai ser o seguinte, ó. Preste atenção, para não confundir com a outra formulazinha que eu passei no bloco anterior. Hein? Você vai fazer a soma dos individuais. Menos, olha o bizu, olha o bizu, olha o bizu. Soma das duplas. Soma das interseções duplas.
Tá parecendo, não tá? Com aquela outra fórmula. Só que aquela outra forma é da união. É A, união B, união C, quando ele quer o total. Aqui não, aqui é quando ele quer saber a interseção. É para não confundir, ó. Soma dos individuais menos soma das duplas. Até aqui tá igual. Só que lá na outra, você ia colocar mais a interseção das três, né? Só que aqui não. Aqui você vai fazer menos o total. Aí de antemão eu já vou dizer um negócio a vocês aqui. Porque como é um bizu, o resultado aqui sempre vai dar negativo. Não precisa se preocupar. Porque o resultado aqui vai ser em módulo, não vai ter um valor negativo nunca, né? Beleza? Número de pacientes, por exemplo, enfim. Não tem como dar negativo. Então, sempre que vai dar negativo, você marca uma alternativa positiva àquele valor, o módulo daquele valor, né? Então, vem comigo aqui que você vai matar essa questão em segundos. Ó. Vamos fazer a soma das individuais. Ó. Os individuais é 10 do A, 9 do B, 8 do C. Eu sei que 9 mais 8 é 17, com mais 10, 27. A soma dos individuais é 27. Menos. Vamos fazer a soma das duplas. Ó. As duplas está aqui. Ó. A questão deu perfeitamente para você. O 3, o 4, que dá 7. O mais 3 dá 10. Então é 27 menos 10. Beleza? Aí menos. Menos o total. A questão deu total? Aonde? Aí você tem que ler a questão. Deixa eu ver aqui. Ó. A matemática é essencial à medicina, aliás, né? A matemática é essencial à medicina, pois possibilita o desenvolvimento da tecnologia de ponta que ajuda no mapeamento da anatomia humana. Na elaboração do exame, na prescrição de remédio, muitos dos exames realizados têm seus resultados expressos por números. Beleza. Imagina uma situação em que o médico está interessado em analisar a reação de 19 pacientes com problemas de alergia dermatológica. Então ele deu o total, que é 19. Agora sim, ficou filé. Beleza? Dermatológica submetidos ao contato com os seguintes produtos: bijuterias, cosméticos, produto de limpeza, que é o C, né? Após a obtenção do resultado, foi registrado, né? Foi registrado o número de pacientes que apresentaram as reações do medicamento conforme o quadro a seguir. Beleza. Então, os 19, né, é todas as pessoas que foram pesquisadas. Beleza. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, vamos ter quanto? Isso aqui dá 27, né? 27. Aí, menos 10 menos 19 dá menos 29. Então, se você perceber, eu tenho 27 menos 29. Lembra que eu disse que o resultado sempre vai dar negativo? Dá menos 2. Esse bizu sempre dá negativo. É melhor do que você usar a fórmula completa para não perder tempo. Então, logo, o gabarito aqui da questão vai ser letra B. Beleza? Professor, sempre dá certo? Sempre dá certo. Se você tiver o total, esse bizu aqui é de ouro. Então, pode usar que é alegria, é sucesso. Soma dos individuais menos soma das duplas menos o total. Resultado sempre vai dar negativo. Então, você pega ele, coloca em módulo e aí marca a alternativa correta, no caso, letra B de balão. Beleza? Vamos fazer mais, ó. Vem comigo aqui, ó, para essa questãozinha aqui, muito interessante, muito boa, de 2016. Questão de 2016. Aí vamos lá. Uma livraria fez uma pesquisa com seus clientes a respeito da preferência deles sobre 3 gêneros. Preste atenção. Literário, no caso, ficção, romance, biografia. Os resultados dessa pesquisa foi 92 dos entrevistados gostam de ficção, 58 dos entrevistados gostam de romance, 70% dos entrevistados gostam de biografia. Então ele deu as individuais, cara. Olha. Vou colocar aqui. Ó. Individuais. Eu vou colocar aqui ficção foram 92%. Aí ele diz também ó, que romance foram 58%. E disse mais aqui. Ó, disse que os que gostam de biografia é 70%. Certo. Então é correto afirmar que o total de clientes entrevistados, a porcentagem mínima possível dos que gostam ao mesmo tempo de ficção, romance e biografia é. Ele quer saber o valor mínimo da interseção dos 3. Aí anota esse bizu aqui para vocês. Ó. Anota esse bizuzinho aqui que é top. Como é que você faz para encontrar o valor mínimo da interseção? Hein? O número mínimo da interseção dos 3. Como é que você faz? Ó? Você faz o seguinte, ó, o bizu é isso, ó, é a soma dos individuais menos 2 vezes o total. Não tem errada, beleza? Não tem errada. Então você vem aqui comigo e faz, ó, soma dos individuais. Você tem que somar quem?
92%, mais os 58%, mais os 70%. Vai fazer menos 2 vezes o total. Quem é o total? O total em porcentagem é 100%. Então, quando você, senhores, somarem esses carinhos aqui, ó, esses três, ó, nós teremos 220%. Menos 2 vezes 100, 200%. 220% menos 200%, você tem 20%. Por isso, o gabarito é letra D de Deus. E vai realizar o seu sonho nesse concurso da PM de Pernambuco. Eu quero estar presenciando isso, né? Presenciando no seu Instagram, né? Recebendo notícia aí da sua aprovação, beleza? É muito bom fazer parte aí dessa construção aí, né? Desse curso de resoluções de questões. Beleza? Então, pode anotar essa fórmula aí, que possa ser que ele venha com essa questão aí para vocês, tá? Pedindo o quê? O valor mínimo dos que gostam ao mesmo tempo dos três conjuntos, ou seja, o valor mínimo da interseção de 3. Beleza? Se souber, ganha tempo. Então, nosso curso recheado aí de vários bizus para vocês. Show de bola? E pra gente finalizar, né, o nosso bloco, o nosso módulo, a gente vai fazer algumas questões que não precisa da utilização do diagramas, beleza? A gente vai fazer utilizando o famoso bizu da árvore, tá? Você tenta montar o diagrama e não consegue. Por quê? Ó? Vai analisar comigo aqui. Veja bem. Em certa sala havia 35 pessoas. Ele dá o total de pessoas aqui. Ó. 35. Das quais 23 tinha olhos castanhos. Então eu vou pensar assim, ó, peraí. Existem pessoas com olhos castanhos. Olhos castanhos. E tem outras pessoas que têm olhos de outras cores. Eu acho que a questão vai lhe dizer em algum momento. Então 23 vai estar aqui, ó. Então, se tem 23 pessoas com olhos castanhos, quantos não têm olhos castanhos? É o restante. Se você fizer 35 menos 23, você vai ter 12, né? 12 pessoas têm olhos de outras cores. Vamos ver se a questão vai lhe dar. Beleza? É tipo montando uma árvorezinha. 23 tem cabelos castanhos. Beleza. Vou guardar essa informação aqui. Daqui a pouco a gente usa. Se desse grupo 7 pessoas tinham cabelo loiro e olhos azuis, opa, então aqui olhos azuis, ó. Beleza? Olhos azuis. Então 12 pessoas têm olhos azuis. Só que veja, ele diz o seguinte aí: 7 pessoas têm cabelo loiro e olhos azuis. Os olhos azuis são 12. Então, além disso, as pessoas que têm olhos azuis, eles também podem ter cabelo loiro. E lá em cima ele diz que tem cabelo castanho. Olha que massa. Desses 12 aqui, ó, que nós encontramos, e as pessoas que têm olhos azuis, ele diz que 7 têm cabelos loiros. Então 7 tem aqui, ó. Se 7 tem cabelo loiro, gente, olha, é um 12. 7 tem loiro, então 5 tem o quê? Cabelo castanho, né? Isso tendo olhos azuis. Beleza? Se ele pedir a quantidade de pessoas que têm olhos azuis e cabelos castanhos, é 5. Mas eu acho que não é isso. Vou continuar lendo aí. Então, o número de pessoas de cabelos e olhos castanhos é igual a cabelos e olhos castanhos. Então, tenho que encontrar essa parte aqui. Aqui, cabelo loiro, cabelo castanho. Como é que eu faço para descobrir essa parte aqui, professor? Esse cara aqui, ó, e esse aqui. Tem uma informação que a gente não utilizou, que está lá em cima. Hein? Ele diz que 23 tinha cabelo castanho. 23 do total, né? Quantas pessoas têm cabelo castanho aqui? 5. Então, se eu fizer assim, ó, 23 menos 5, eu vou encontrar 18. Então, peraí. Se 5 pessoas têm olhos azuis e cabelo castanho, o 18 vai ser o quê? Vai ser as pessoas que têm olhos castanhos e cabelos castanhos. É justamente o restante. 18. Por isso, gabarito é letra A de águia. Ah, professor, por que é o bizu da árvore? Porque é formando uma árvorezinha. De acordo com as informações que você consegue tirar do texto, entendeu? Você pode fazer tanto assim, como você também pode fazer utilizando uma tabela, né? Então, vamos fazer só mais uma para finalizar, ó, essa 2022. Em determinado setor de tecnologia do IFMS, trabalham 250 pessoas, 250 funcionários. Então, esse é o total. A cabeça da árvore sempre é o total, beleza? Aí ele diz, olha, 40% são do sexo masculino. Então, 40% de 250 são do sexo masculino. E como é que eu posso fazer aí, professor? Como é que eu encontro 40%? Lembra do bizu? Acha 10% e depois acha 40%. 10% basta voltar uma casa. Dá 25. Bota a vírgula uma casa.
40% é o 10% 4 vezes. 25, 25, 25, 25. No caso dá 100, né? Então, peraí. Deste 250, existe os homens, sexo masculino. No caso é 100, né? 40% de 250 vai ser 100. Qualquer coisa, multiplica e volta duas casas. Certo? Então, veja bem. Se eu tenho 100 homens, quantas mulheres tem? 150. É o que falta para chegar a 250. Só subtrair. Beleza? Entendido até aí, né? Aí você continua comigo aí. 1/3 das mulheres trabalham no setor. Nesse setor possui nível técnico. Preste atenção de novo aí. 1/3 das mulheres que trabalham nesse setor possui nível técnico. Vamos lá. Então, existem algumas pessoas com nível técnico. E em algum momento ele vai dizer qual é o outro nível. Se é superior, se é médio. Enfim. Vamos ver aqui. Ó. Vou botar só N aqui. Nível técnico é 1/3 de 150. Porque é 1/3 das mulheres. Como é que calcula 1/3 de 150? É só você fazer 150 vezes 1 dá 150. E divide por 3. Vai ser 50. Lógico, né? Você tem 150. 1/3 dele, dividindo isso em 3, vai ser 50. Então, 50 é 1/3 do total. Então, você calcula o cálculo tradicional. 150 vezes 1 dá 150. Depois você divide por 3, vai dar 50. Então, 50 possui nível técnico. E as outras possuem outro nível, que a gente vai já ler e vai descobrir. Que no caso é 100, né? 150 menos 50 dá 100. Beleza. 45 homens desse setor possuem nível superior completo. Então aqui é nível superior. Então é nível técnico e nível superior. Vamos lá. Aqui é nível técnico. E aqui é nível superior. Certo? Eles 45 possuem nível superior. 45. Gente, se eu tenho 100 homens menos 45, que é o nível superior, sobra o quê? Os homens de nível técnico. Nesse caso vai ser 55. Beleza? Aí eles, olha. Com base nessas informações, assinala a alternativa que apresenta a diferença entre o total de servidores desse setor que possui nível superior. Quantos tem nível superior? 45 e o 100. Então dá 145. Quem tem nível superior? Menos. É a diferença, né? A diferença é menos. O total de servidores que possui nível técnico. Quantos tem nível técnico? 55 e o 50. Ou seja, 105. Quando subtrair 145 de 105, a gente vai ter quanto? A gente vai ter 40, né? 40 é gabarito, letra. Aqui na frente não tá riscando aqui embaixo. 40. 40 é gabarito, letra C de caveira. Beleza? Veja que a gente monta uma árvorezinha. De acordo com as informações que a gente vai tirando do texto. Beleza? Então tá aí. A gente finaliza esse bloco com essa questão. Questão muito importante aí para vocês. Não envolve diagrama, mas envolve uma árvore que você vai construindo de acordo com as informações que ele vai lhe dando. Beleza? Show de bola. Se você perceber, a gente faz muito questões com diagrama quando ele dá duas informações, 2 produtos, 2 jornais ou 3, né? Aqui não. Nessa questão aqui você viu que tinha olhos castanhos, olhos azuis, cabelos loiros, cabelos, cabelos castanhos, né? Então você vê que você tem 4 opções. Então é comum a gente utilizar diagramas lógicos, tá? Então esse tipo de questão aqui, né, que você pode montar a tabela ou usar o bizu da árvore, você não utiliza a construção dos diagramas, beleza? Então, tamo junto, aguardo vocês no próximo módulo falando de análise combinatória e o próximo sobre probabilidade. Até mais, tamo junto, valeu!